Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Após mudanças no texto, a Câmara começa a analisar a reforma tributária para que votação aconteça nesta quinta-feira. Agressores do jogador Luan do Corinthians podem responder por tentativa de homicídio. O Jornal da Record já está no ar. Após muita negociação, a Câmara dos Deputados iniciou a discussão sobre a reforma tributária. No parecer apresentado agora à noite, o relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, incluiu a criação de uma cesta básica com isenção tributária e antecipou a transição dos impostos para 2026. O Matheus Scavazini está ao vivo em frente ao Congresso Nacional. Ele tem os detalhes para a gente. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite para você, Salsi. O deputado Aguinaldo Ribeiro terminou de ler agora há pouco o relatório de 142 páginas durante 2 horas. A expectativa é que seja retomada a sessão amanhã às 11 da manhã. Os debates devem se estender por toda a quinta-feira e a votação no primeiro turno pode acontecer à noite. O projeto apresentado prevê a substituição gradual de 6 impostos incidentes sobre consumo e serviços por 2 impostos de valores agregados, um para a União e outro para estados e municípios. O imposto será cobrado no final, ou seja, no estado em que ele é consumido e não na origem, como acontece atualmente. Inicialmente prevista para 2029, a transição dos impostos estaduais e municipais foi antecipada para 2026. Outra novidade apresentada agora à noite é a criação de uma cesta básica nacional com imposto zero. A definição de quais alimentos vão fazer parte da cesta ficou para depois. Outros pontos questionados por governadores e prefeitos, como a centralização da arrecadação pelo Conselho Federativo e o Fundo de Desenvolvimento Regional, ainda estão sendo finalizados e devem ser incluídos no texto antes da votação. Vamos ouvir o que disse o relator Aguinaldo Ribeiro. Nós ouvimos muito, dialogamos muito para chegar até aqui. E como disse o nosso presidente Arthur Lira, nós vamos continuar ouvindo até que o papel do parlamento possa construir o texto que será, tenho certeza, convicção, que entrará para a história mudando um sistema tributário que de fato precisa mudar. E o que nós estamos fazendo aqui é um trabalho sério de responsabilidade com todos os brasileiros. O Senado aprovou nesta quarta-feira o Marco das Garantias, projeto de lei que altera regras na contratação de empréstimos. O objetivo é diminuir riscos para credores e devedores e reduzir o custo do crédito no Brasil. Como principal alteração, o projeto permite que um imóvel seja usado como garantia na contratação de mais de um empréstimo, mas proíbe a penhora se o apartamento ou casa for o único bem do contratante. Depois de passar por mudanças no Senado, o projeto precisa ser analisado de novo pelos deputados. Foi, claro, adaptado e ajustado com a visão também do atual governo. Então, aproveitando a ideia do governo anterior, para mostrar que não precisa ser em todas as áreas briga, né, de direita, esquerda, quem concorda, quem não concorda. Na economia, todos têm que ser a favor dela, porque é a economia que vai gerar emprego, que vai gerar desenvolvimento, é que vai, no final, colocar comida na mesa do trabalhador e do cidadão como um todo. A versão do Senado também retomou o monopólio da Caixa para penhorar bens como joias e relógios. Um trecho no projeto permitia que cartórios de notas e de protestos atuassem para leiloar os bens de quem ficar inadimplente. O texto também previa a possibilidade dos tabeliães executarem a dívida, tirando essa função da Justiça. Mas houve protesto em plenário de alguns senadores. Ficou acertado que essa parte vai ser analisada em outro projeto de lei sem data definida. A polícia de São Paulo instaurou um inquérito para investigar as agressões e ameaças ao jogador Luan, do Corinthians. Ele foi abordado por 7 homens dentro de um motel na madrugada da última terça-feira. A gente conversa ao vivo agora com o Roberto Tomé. Tomé, fala pra gente o que diz a polícia.
Oi, Salsi, boa noite a todos. Segundo o delegado que investiga o caso, Luan ainda não procurou a polícia até o momento, mas 2 amigos que estavam com ele registraram um boletim de ocorrência e relataram que um dos agressores estava com uma arma de fogo. Por esse motivo, o inquérito policial é instaurado, mesmo que sem as vítimas prestem queixa. E Luan deve ser notificado para prestar depoimento como vítima, para relatar o que houve. 7 homens que participaram das agressões já foram identificados e podem responder por tentativa de homicídio. A polícia agora investiga o vínculo dos agressores com a torcida organizada do Corinthians. Salsi. Obrigada pelos detalhes, Tomé. Secretários do governo de São Paulo participaram de um encontro para discutir o turismo ferroviário no estado. A reunião foi dentro de um vagão durante a viagem do trem que faz o percurso Luz até Paranapiacaba. O objetivo é expandir o turismo ferroviário em pelo menos 10 trajetos. No plano, ramais que são usados para transporte de cargas também devem ser usados. Segundo o governo do estado, São Paulo tem 12 mil quilômetros de ferrovias, mas apenas 250 são usados para fins turísticos. E o preço da passagem de ônibus de Belo Horizonte vai ficar mais barato, isso a partir de sábado já. Nesta quarta-feira, o prefeito da capital mineira sancionou a lei que reduz a tarifa. Eliane Moreira, boa noite para você. Qual será o novo valor? Oi, Salsi, boa noite para você e a todos que nos acompanham. A tarifa, que hoje é de R$ 6,00, volta a custar R$ 4,50, mesmo valor que era antes de sofrer o reajuste no fim de abril. O texto prevê subsídio de mais de 500 milhões para as empresas de transporte público da cidade, além de gratuidade em linhas de vilas e comunidades, entre outras coisas. Porém, o prefeito vetou a parte do texto que previa gratuidade nos ônibus aos domingos e aos feriados. Salsi. Obrigada, Eliane, pelas informações. O governo do Canadá anunciou a suspensão da publicação de anúncios no Facebook e no Instagram. Essa medida é uma resposta aos planos da Meta, dona dessas redes sociais, de interromper o acesso às notícias nas plataformas. A disputa surgiu após a aprovação de uma lei que exige que as redes sociais firmem acordos financeiros com jornais locais para publicar conteúdo de notícias. Com a suspensão, o governo canadense vai deixar de gastar o equivalente a 36 milhões de reais por ano em anúncios nas redes sociais. A Meta não fez nenhum comentário imediato. Aqui no Brasil, o jogador Vinícius Júnior foi homenageado nesta quarta-feira no Maracanã e deixou sua marca eternizada na Calçada da Fama e em uma nova lei no estado. Leonardo Aque, boa noite. O que prevê essa lei? Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Olha, a lei Vini Júnior, que foi sancionada aqui no estado, vai servir para combater casos de racismo dentro dos estádios. Uma das determinações é o encerramento de partidas em casos de atos racistas. Durante as homenagens, o atacante do Real Madrid teve os pés marcados na Calçada da Fama do Maracanã e recebeu medalhas e honrarias pela Assembleia Legislativa do Rio e também da Câmara Municipal. O Vini Júnior foi vítima de ataques racistas em maio em uma partida entre Real Madrid e Valência no Campeonato Espanhol. Salsi. Homenagem merecida. Obrigada, Léo. Bom descanso para você. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 Horas, que começa às 7 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.